Joyce. Agora gravando. Boa Obrigada. noite. Também. Boa noite a todos. Eliana, tá por aí já também? Tô sim, boa noite a todos, estou aqui. Que bom. Vai chegando o final da semana, né, gente? Batendo aquele cansaço. Tá bom, Rafa, obrigada. Mas o lado bom é que amanhã já é sexta, né? Muda um pouco a rotina, né? Final de semana. Não vou dizer que a gente trabalha menos, algumas pessoas trabalham até mais, né? Mas muda a rotina de algum jeito, né? Só de mudar a rotina já melhora, né? Um pouquinho. Já melhora, sai daquela mesmice. Né? A gente vai deixando tanta coisa pro final da semana. Bom, vamos lá. Acho que a gente pode ir começando e aí o pessoal vai entrando, né? Bom, gente, primeiro eu queria ver com vocês. Alguém tentou acessar a plataforma de novo, depois de terça? A Célia, a Eliana. Não sei se deu tempo, né? Professor, eu não consegui. Daí eu mandei mensagem pro Bruno e ele ainda não me respondeu. Tá bom. Eu ainda nem tentei, porque eu ainda não tenho o número da matrícula. Mas já falei com o Bruno, ele está organizando. Beleza. Eu tô perguntando porque muita coisa que a gente tem falado aqui nas aulas, né? Assim, tem bastante relação, né, com o que está lá na plataforma. E aí, são alguns textos, né, que a gente colocou. Tem até uma atividade que a gente vai comentar hoje também, que tá lá, né, as explicações e tudo, para quando vocês acessarem, já ir acompanhando, né? Mas no final da aula eu comento sobre essas atividades, porque pode ser que chegou mais gente, né? Ó, a Paula acabou de entrar. Boa noite, Paula. Boa noite. Desculpa o rolo que eu tô no centro de referência até agora. Imagina. A gente entende, estava até falando sobre isso. Final da semana parece que vai juntando as coisas, né? Acumulando um monte de coisa. Mas a gente não começou ainda não. Estou só passando algumas informações, então, em relação ao acesso, né? Eu acredito que essa questão vai ser mais nessa primeira disciplina, né? Que é a nossa. Depois já vai estar todo mundo habituado com o ambiente habitual, né? E aí, falando um pouquinho da nossa disciplina, hoje a gente já chega na metade, né? É super rápido, assim. Então, finalizando a semana 2, a gente vai ter a semana que vem, né? Com uma outra temática. E aí, a última. Eu tô achando que tá passando muito rápido. Eu também. Eu me apresentei, parece que tem uns 2 dias e já está acabando. Já tá finalizando. Então, eu acho que vai ser mais essa primeira disciplina, né, desse acesso, mas só para situar vocês, tudo que a gente vai falando, né, a cada aula, tá lá os textos, estão os conteúdos, vídeos, as músicas, né, que a gente gosta de trazer também, tá tudo lá. E aí, mas no final da aula eu vou compartilhar a minha tela para mostrar para vocês como que aparece lá os textos, né, as atividades. Paulo, acho que seu microfone está aberto. Aí, então, vamos lá. Trouxe mais aqui algumas informações para a gente, então, sobre a unidade 2, né, pessoal? Que a Raíssa começou para a gente na terça. Lembrando que, então, a gente já está avançando um pouco, né, assim, na quantidade de conteúdos, de temas que a nossa disciplina aborda, né? E aí, nesse último tema que foi trabalhado, né, então, iniciando ali na terça,
a gente começou a trazer mais alguns conceitos, né, para pensar a questão da relação do gênero, né, nas comunidades, o papel da mulher nas comunidades. Então, é aquilo que eu mostrei para vocês lá na primeira aula. A disciplina ela foi dividida, né, nesses temas, nesses subtemas, para a gente aglutinar, assim, né, tentar agrupar as principais referências de cada subtema, para a gente conversar um pouco, né? E aí, foi muito importante, assim, né, toda aquela discussão da terça-feira. Talvez para algumas foram temas novos, né, quando a Raíssa comentou de sexismo, a questão do patriarcado, né, e aí a gente até comentou o quanto que é importante a gente se empoderar a partir do conhecimento desses termos, de saber o que é, de fato, né, de saber quem são as autoras, né, que estão discutindo todos esses termos. Então, foi uma aula muito importante para aquilo que eu vou trazer para vocês hoje, né? E aí, pensando nessa segunda temática, que faz parte da unidade 2, que é justamente esse empoderamento, né? Então, as relações de trabalho, a gente viu ali várias informações, né, na aula passada, que trazem, assim, uma reflexão para a gente, né, sobre onde a mulher está nessas relações de trabalho, e como que alguns marcadores sociais, né, como é o caso do gênero, da raça, às vezes vão colocar a mulher, né, ali em determinadas relações de trabalho. E aí um conceito também que a gente começou a ver foi o próprio empoderamento, que é aquilo que a gente vai falar bastante hoje, e como que esse empoderamento ele pode ocorrer, né, e acontece a partir da própria comunidade, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa noção de comunidade, da nossa comunidade, né, da comunidade que a gente vive, quais as relações de gênero que tem nessa comunidade, como que o empoderamento acontece, o que é o empoderamento, né, quais são as estratégias de empoderamento. E aí tem um conceito que eu vou trazer para vocês, que é o da economia solidária, né? Então, é um termo que está lá também na nossa disciplina. Será que o empoderamento ele é possível, né, a partir dessa economia solidária? Do que se trata a própria economia solidária? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, né, para pensar, então, nessas estratégias de empoderamento, tá? E aí, eu vou compartilhar aqui algumas informações no slide. E ali a gente pode fazendo daquela mesma forma, como temos feito, assim, né? Sobre a qualquer momento, quem quiser abrir o microfone, fazer alguma reflexão, super bem-vindo. Em alguns momentos, vou fazer algumas pausas também para a gente mais conversar, mais dialogar, né? Do que só eu falar. E aí a gente vai refletindo, então, sobre esse tema, né? Que são as relações de trabalho e a economia solidária. E aí a ideia que eu pensei em trazer para vocês é primeiro a gente discutir assim o que de fato é o empoderamento, né? A palavra empoderamento, assim, talvez ela possa ser algo novo. Por mais que às vezes na internet, no Instagram, a gente ouve falar muito de empoderamento, né? Mas o conceito em si, né, pode ser novo, até quando a gente pensa na questão de algumas gerações, né? Será que é algo que só aconteceu agora, o empoderamento feminino? Ou se a gente for pensar, esse empoderamento acontece desde ali com as nossas avós, com as nossas tias, só não era chamado de empoderamento. Será que é isso? Né? E aí, esse termo, como que ele vem sido, né, aplicado hoje na prática? Esse termo empoderamento, ele pode ser trabalhado na realidade das escolas, né, com as crianças. Na aula passada, a gente falou muito da condição das meninas, né, e meninas negras nas escolas. Como que é a questão do empoderamento, né, entre a juventude, por exemplo, foi algo que eu fiquei pensando também da gente trocar uma ideia aqui, né? A gente falou um pouquinho, por exemplo, do cabelo na aula passada, né? E como que o nosso corpo ele traz várias expressões, né, a partir do momento que a gente se empodera, né? Então, vou trazer mais algumas estratégias, assim, para a gente discutir, pensar nesse empoderamento,
né? E também esse termo que está aqui, ó, emancipatório, o empoderamento emancipatório, né? Já que a gente falou também das relações de poder na aula passada, né? Então, quando a Raíssa trouxe o sexismo, o patriarcado, a gente viu que são relações de poder, né, que busca manter ali determinadas classes e determinados gêneros no controle, né, das situações ali. E aí essa questão da emancipação, né, da libertação das situações de opressão, é algo que a gente pode pensar também, que é, né, uma estratégia, então, de empoderamento. Então, é algo que a gente vai refletir, né? O tamanho tá bom, gente, do slide? Eu gosto de deixar assim para ficar vendo vocês, porque se eu abrir a tela toda, eu não vou conseguir ver. Então, beleza. Eu coloquei aqui, ó, só alguns tópicos do que a gente viu na aula passada, né? Para refrescar um pouquinho a memória. Então, a Raíssa trouxe para a gente alguns conceitos, né, extremamente importantes para fazer uma relação com o que a gente vai ver hoje, né? Então, falamos sobre machismo, sobre sexismo, patriarcado, falamos dessas relações de trabalho. A Raíssa trouxe para a gente pontos extremamente importantes das intelectuais, né? Que escrevem e escreveram, né, a relação de trabalho e a mulher negra. Então, a gente falou da Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, né, e a contribuição que essas intelectuais têm para aquilo, né, para que a gente também se empodere a partir dos conceitos que elas escrevem, a partir das suas realidades, né, e que essas realidades dialogam muito com essas relações de trabalho que a gente está falando aqui, né? E aí tem uma coisa até interessante que eu estava parando para pensar, tem um dos textos que está lá no ambiente virtual, para quem depois vê vai lembrar, assim, fazendo uma análise, né, principalmente da Beatriz Nascimento e da Lélia Gonzalez. Esse texto, inclusive, ele é de uma amiga minha, né, professora de geografia, e ela discute a relação de trabalho entre empregadas domésticas, né, na visão de Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento. E aí uma coisa que a autora vai falar, ela chama Ana Paula, ela vai falar que essas autoras escreveram sobre as relações de trabalho, trazendo muita coisa da sua vivência. E aí ela vai até citar qual era a profissão, né, dos pais dessas autoras, né? Eu não sabia, até anotei. Por exemplo, a gente falou da Lélia, né? Ela era filha de ferroviário com empregada doméstica, né? Então, quem eram os pais? Né? O pai, a mãe dessas autoras, né? Beatriz Nascimento, por exemplo, filha de dona de casa com pedreiro, né? Sueli Carneiro, filha de costureira com ferroviário, e assim por diante, né? A autora do artigo trouxe essa reflexão, mostrando que essas autoras escrevem sobre as relações que elas cresceram imersas, assim, né? Porque eram as profissões dos seus pais. Então, o que a gente comentou na aula passada da escrevivência, né? Elas relatam aquilo que elas vivem ou viveram, né? Em algum momento ali da sua vida. E aí nos faz pensar na nossa sociedade hoje, né? Inclusive, quando a gente faz aquele resgate histórico, né? Assim, nossa, de onde que vem as relações de trabalho? O que mudou? O que não mudou, né? Todas essas autoras, elas vão trazer, então, essas mudanças e o que não mudou também, né? Ao longo do tempo. Então, foi bastante coisa, assim, né? Importante que a gente comentou. E aí, pegando, então, todo esse conjunto, assim, né, de informações que a gente discutiu na aula passada, o que eu quero, assim, né, que a gente... Vamos começar por aqui, né? Quais são essas estratégias ancestrais para empoderar, já que a gente vai falar muito desse conceito de empoderamento. E aí, eu poderia ter escrito aqui empoderamento, estratégias para o empoderamento, por exemplo. Mas alguns termos eu gosto de escrever muito no verbo mesmo, né? Como um sentido da gente pensar nas práticas. Onde a gente está e como que a gente pode, né, caminhar, ir até esse sentido, né, de empoderar.
e principalmente empoderar os nossos pares, né? Ou seja, as pessoas onde a gente convive ali no trabalho, as alunas, né? A comunidade escolar, né? Será que só faz sentido esse empoderamento se é para todas, né? Será que só eu me empoderando é suficiente? Ou seria melhor uma comunidade de mulheres empoderadas, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho essas reflexões. E aí, um termo que vai ajudar também a gente a pensar é o fato ancestral, que é aquilo que eu disse, né? Será que empoderar é um verbo novo, né? É uma palavra nova, veio de agora isso? Ou a gente tem estratégias ancestrais que trazem para a gente, assim, marcas muito elucidadas de que, de fato, o empoderamento, ele faz parte da história da população negra, né? Talvez trazendo aí a noção também de resistência, de resiliência, que são outras palavras aí que caminham junto, né, com empoderar. E aí, trouxe esse questionamento para a gente pensar, né? Para a gente falar de economia solidária, então, né, que é uma estratégia colocada na aula de hoje, né, como uma possível estratégia para o empoderamento, né? Eu queria mostrar para vocês alguns mapas para a gente pensar nessa ancestralidade, né? Pensar nas estratégias de empoderamento emancipatório, né? Esse empoderamento que nos leva a sair de condições de opressão, a sair de condições onde a gente às vezes nem percebe, né, que está numa situação de opressão. Então, o empoderamento ele vai falar muito disso, por isso que ele é emancipatório, né? Ele faz como se estivesse assim, tirando uma venda dos olhos, né? E coisas que às vezes estavam muito próximas da gente, ou a gente vivendo ali, né, em uma situação opressora, a gente não percebe, não vê, né? E aí, a economia solidária, ela, vamos pegando aqui o fio da meada, né, que ela vai fazer sentido quando a gente começa primeiro a olhar o que acontece no território, o que acontece ali na comunidade, né? Que lá na frente vai fazer sentido, então, esse conceito de economia solidária. Então, a gente vai olhar aqui para alguns mapas agora, né? Pensando até que ponto esses territórios, né, fez parte desses territórios, essas estratégias de empoderamento. E aí, o primeiro mapa que eu vou mostrar é esse aqui. Em algumas aulas atrás, a gente falou muito em diáspora, né? A diáspora, esse aqui eu vou abrir, porque parece que ele está um pouco menor. Deixa eu aumentar aqui a tela. Aí. Na aula passada, acho que na primeira semana, eu comentei com vocês sobre a diáspora africana, né? Então, a gente vai pensar nessa diáspora africana como algo muito relacionado ao território, né? Na história, eu sei que tem uma professora de história, né, aqui na nossa turma, eu lembro disso do ensino médio, né, da gente estudar algumas diásporas, né? E aí a diáspora mais nesse sentido de dispersão, né, de movimento entre povos, de um território para outro, as diásporas, né? E aí, quando a gente fala de diáspora africana, né, um dos principais marcos, de fato, foi a escravidão, né? E esse mapa aqui, ele vai mostrar, gente, os principais fluxos, né, do tráfico de pessoas escravizadas vindo da África, principalmente aqui para o continente, né, norte-americano e sul-africano, né, o nosso continente. Então, aqui a gente percebe, né, que todo esse movimento diaspórico, essa dispersão, né, principalmente relacionada, né, a essa ancestralidade africana, é um marco do nosso território, né, um marco histórico. E aí, a gente, quando observa esses mapas, né, a gente já começa, então, a olhar para o nosso território, né, se a gente fosse marcar aqui Cromília, marcar a comunidade onde a gente vive, né, possuem aqui, gente, uma série de histórias, uma série de marcos, né, que historicamente passaram a fazer parte da nossa história também, né? E quando eu falo fazer parte, isso significa, né, que o nosso povo, né, a nossa cultura, a nossa comida, a nossa música, a nossa dança, né, ela foi construída
a partir do que aconteceu, né, no período da escravização, e hoje a gente, né, estuda isso, né, a partir desse conceito, a diáspora africana. E aí, quando a gente olha para o continente africano, aqui no cantinho direito, né, a gente vê o quão rico é esse continente e a quantidade de diferentes povos, né, que saíam desse continente e eram aqui levados, né, para outros locais aqui, principalmente nas Américas. Então, esse gráfico, esse mapa vai trazer, né, toda essa dispersão, né, a escravização, que fez parte, então, da construção desses territórios a partir dessa diáspora africana, né? E aí, quando a gente fala em diáspora, a gente vai falar dessa miscigenação, porque aqui no Brasil mesmo já existiam povos, principalmente povos indígenas, né, que com a chegada, então, de pessoas escravizadas, todo esse processo de miscigenação também passou a fazer parte, né, da construção histórica de todas as expressões culturais, artísticas e saberes também ancestrais, que tanto marca aí a nossa história, né? Então, para falar lá na frente, daqui a pouco, da economia solidária, para falar dessa estratégia de empoderamento, a gente olha para trás, né? Não tem como a gente falar do território só a partir da visão que a gente está tendo agora, né? Eu posso olhar agora para o território, as dinâmicas, as interações que acontecem na comunidade, mas existe, né, uma série de outras relações que aconteceram antes, né? E aí, se a gente for delimitar a partir de um ponto, a partir de quando a gente pode fazer essa análise? A partir da diáspora africana, né? É um bom ponto aí de início para a gente pensar nas dinâmicas territoriais que ocorrem hoje, né? E como que isso vai fazer algum sentido para o conceito de economia solidária, para o conceito também de emancipação, de empoderamento, né? E aí, eu trouxe esse outro mapa também, que também é sobre a diáspora africana, mas colocando aqui mais informações sobre a diáspora, né? Além dos povos, ó, toda essa parte em amarelo, estão aqui o nome de povos da África, né? Diferentes povos, Congo, Ganda, né? Aqui atrás mostrou também os povos Banto, que fizeram, então, parte, né, dessa dispersão, a diáspora, para diferentes locais no mundo, né? E aqui, esse gráfico, ele vai trazer, então, uma informação a mais, porque vai falar do que acontecia nessa dispersão, né? Por exemplo, aqui as setas pretas é o comércio escravizado do transatlântico. Então, é onde vieram, né, pessoas destinadas ao trabalho, né, escravo mesmo, e olha o quanto de povos, né, principalmente povos banto aqui, chega até o Brasil. Então, o gráfico mostra até algumas cidades, né, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, toda essa dinâmica, então, já construindo aqui, né, o nosso território. Além disso, outras informações, né, o que se levava, né, então essa seta laranja mostra a questão das joias, armas, comida, que também transitava, né, dentro dessa diáspora, região de exportação, né, de pessoas escravizadas. Então, tudo aqui em amarelo foram regiões de onde saíam pessoas escravizadas, né, para esse comércio aí entre todos os continentes envolvidos, né, na diáspora. Então, é interessante a gente olhar para esse mapa da diáspora para pensar justamente na construção, então, aqui de Brasil, né? Na construção dos nossos estados, da nossa cultura, da nossa identidade, né? E aí, esse último mapa, também mostrando, né, a diáspora, mostrava as rotas do tráfico, e algo muito ligado, se a gente for observar a quantidade de setas que chegam aqui no Brasil, né, mostrando essa dispersão vinda diretamente, então, para o nosso país, ó, vinda de Cabo Verde, Luanda, Benguela, diferentes regiões de África, né, que tinham diferentes costumes, diferentes línguas, diferentes cultos e tradições, chegando, então,
ao Brasil, né? O que a gente chama dessa diáspora, dessa dispersão, e o quanto que isso, então, passou a fazer parte também da nossa identidade, né? Também da nossa comida, também da nossa cultura. Então, falar em território, né? Para a gente entender um pouquinho dessa economia solidária daqui a pouco, não dá para a gente olhar o território só a partir de agora. A gente olha para trás, né? Entendendo que o nosso território ele é um legado, né, da diáspora africana. Então, isso vai explicar muita coisa, né, que acontece, inclusive no que a gente estava comentando, sobre as relações de trabalho que foram construídas, então, desde essa época. O trabalho escravo, né, após a abolição, se deixou de existir o trabalho escravo ou não, né, então, toda essa discussão acontece porque nós temos hoje, né, teorias para nos mostrar a diáspora africana, né, e aí, só uma reflexão, eu comentei que no ensino médio, né? Eu lembro de estudar um pouquinho de diáspora, né? Eu não sei vocês, mas eu não lembro de estudar a diáspora africana. Eu lembro da gente estudar um pouquinho da diáspora da região judaica, que até é citado um pouquinho na Bíblia também, mas eu não lembro, assim. Aí, se alguém chegou a estudar a diáspora africana, ou já parou para pensar alguma coisa sobre isso, quiser compartilhar também. Mas é aquilo que a gente estava falando, né? Não vai fazer sentido, às vezes, para o ensino, para a criança, né? Para as meninas negras. Não é que não vai fazer sentido, não vai, às vezes, né, ser tão compreendido a necessidade, né, da educação escolar quilombola, por exemplo, se não olhar para trás. Então, quando eu comecei a estudar, né, isso agora, assim, depois de formada em nutrição, quando eu comecei a estudar a questão da diáspora africana, eu falei, nossa, mas como que a gente não lembra de estudar isso, né, nos outros níveis de ensino, e como que será que está o ensino hoje em relação a toda essa dinâmica, né, territorial que tanto faz parte aí da nossa história. Então, de repente, é um tema, né, para a gente pensar nos nossos produtos pedagógicos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Raíssa, sobre a produção mesmo do recurso pedagógico, mas pode ser talvez um possível tema, né, a diáspora africana, porque a percepção, às vezes, que se tem da África, né, gente, é que, falando assim, entre a população leiga mesmo, né, que é tudo a mesma coisa, né, que não é um continente, é um país, e ali aquela mistura das ideias. E aí, de repente, se a gente trabalha com a questão, né, cultural, linguística, né, dos diferentes povos ali, talvez isso faça mais sentido para entender, então, a construção do Brasil, né, trazendo aí uma perspectiva afro-brasileira, indígena, né, para os nossos conceitos, tá? Então, a diáspora africana, né? Algum comentário? Algo sobre isso? Ingrid, é importante a gente ressaltar, né, assim, essa questão que você falou. Quando a gente fala de uma diáspora africana, e o objetivo do nosso curso aqui é construir materiais pedagógicos, né? Traz muito do que a gente tem falado nas últimas aulas, de um apagamento de certos povos, de certas culturas, tradições, entre outras coisas, né? Então, assim, você já passou pelo o seu processo educacional e está hoje professora, eu também. Eu acredito que todos que estão aqui, e na grande maioria da nossa realidade, a gente não viu conteúdos como esses, né? Então, eu acho que quando a Ingrid coloca para vocês assim, vamos pensar um produto, né, pedagógico e que vai ser aplicado na sala de aula para fazer sentido para as crianças, adolescentes ou adultos que vão participar dessas aulas, a gente precisa pegar dessas realidades que a gente não escuta e que fazem parte da nossa história, né? Então, eu acho que é muito mais interessante quando você abre um livro e se identifica com ele, vê que o que tem nele lá conta um pouco sobre você, faz com que você tenha uma compreensão de mundo, da onde você veio, né? Eu me lembro muito bem, assim, quando uma professora
pediu para fazer uma árvore genealógica, né? E aí foi muito marcante para mim, que eu tive que buscar os meus antepassados, né? Pessoas que eu nem sabiam que faziam parte da minha história, de onde eles vinham e tudo mais. E isso me gerou grandes reflexões e me marcou, né? Então, assim, o intuito, meninas, assim, de fazer esse produto pedagógico é colocar a história, né? Essas histórias que historicamente foram, né, ficou redundante, mas historicamente foram apagadas, para a gente se identificar, para a gente refletir, para a gente entender, né, de onde a gente vem, de onde os povos que já passaram por onde a gente passa hoje, né, de onde eles vieram, entende? Então, assim, principalmente essa aula, eu e a Ingrid estavam pensando da gente começar a trabalhar com vocês o pensamento de idealizar esse produto pedagógico, né? O que te afeta? Eu acho que a gente escreve muito melhor, a gente produz muito mais sobre algo que nos afeta, né? Porque se não nos afetar, raramente a gente vai se engajar naquilo. Então, tenta começar a pensar, né, a partir, por exemplo, desse tema que a Ingrid está trazendo, que é a diáspora, né, esses povos que foram subalternizados, né, escravizados, e o que isso tem relação com você, né, com a sua vida hoje, ou com a comunidade que você vive, certo? É isso. Excelente. E eu acredito que é um tema, né, que dá para trabalhar diversas vertentes, talvez, né? E a gente falando um pouquinho da questão linguística, né? Essa dispersão de povos, de identidade, foi uma dispersão de culturas também. Então, chegou cultura, né? A história africana em si, né? E a história de dominação, né, que Portugal teve a partir, né, dessa gestão, vamos dizer assim, né, de todo esse tráfico, né, negreiro, os navios negreiros, uma estratégia de dominação, né, que representou para a gente, na verdade, um apagamento, né, ao mesmo tempo que a gente tem uma miscigenação, a gente tem uma diáspora que foi tão forte e é tão forte, né, para a nossa cultura. Dentro dessa lógica de domínio, que a gente comentou nas aulas passadas, né, a construção do racismo, essa lógica de domínio propositalmente promove o apagamento, né, dessa cultura, o apagamento dos saberes, o que a gente comentou lá na primeira semana sobre epistemicídio, né, então, estudar a diáspora pode ser, como eu disse, um bom ponto de partida, né, para compreensão de racismo, e aí traz a questão geográfica, né, a questão do controle, a questão também de como que foi a vivência negra, né, a partir desse período da escravização e também a partir disso, né, em diferentes momentos históricos, como que se deu a vivência negra, principalmente na América do Sul, né, pegando aqui, então, Brasil, outros países aqui de fronteira. Então, um material rico também para a gente pensar, né? Mais alguma coisa? Um comentário? Beleza, vamos caminhando. E aí, para fazer uma relação com o que a gente viu na aula passada, quando a gente pensa na diáspora, como eu disse, são várias expressões, né? A gente pode pensar na diáspora e a sua relação com a cultura, a sua relação com a comida, com a música, mas a gente dá para pensar também na relação da diáspora africana com as relações de trabalho, né? Talvez vocês já vão imaginando, assim, né, tudo aquilo que a gente comentou na aula passada, né, sobre o racismo, a questão das pessoas confundirem, assim, né, gente, foi até o relato da Marta, né, que acho que hoje ela mandou dizendo que não ia poder vir, mas ela relatou, né, quando as pessoas confundem ela, né, com a empregada doméstica, né, ou a gente fala que é professor, as pessoas, né, não
não acredita, ou é você que era professor e fala que estava esperando o professor, né? Então, essa diáspora, né, por ter feito parte também desse processo de domínio, né, de uma construção de uma relação de poder, de uma raça que era considerada superior à outra, né? Isso reflete diretamente nas relações de trabalho que são construídas até aí, né? E a partir daí também. Então, relações de trabalho, se a gente for pensar, é uma construção histórica também, né? Porque, gente, hoje mesmo, antes de começar a aula, a gente já estava falando de trabalho aqui, né? Os trabalhos, o quanto que às vezes chega final de semana, às vezes a gente tem até mais trabalho. Então, a nossa vida, né? Ela se organiza a partir das relações de trabalho. Não sei qual é a visão de vocês sobre isso, mas eu fico pensando muito nisso, porque para a gente se organizar em relação ao lazer, em relação à família, primeiro a gente tem que ver como que está o trabalho, horários, né, e carga horária. Eu não sei, né, se isso deveria ser assim, cabe até uma reflexão nossa, por isso que eu coloquei aqui concorda, ó, podem discordar também, mas me parece que toda a nossa vida se organiza a partir do trabalho que a gente tem, né? O momento que a gente está e não está no trabalho, as relações pessoais que a gente tem no trabalho, os conflitos, né? Muita coisa na nossa vida gira em torno do trabalho. É uma provocação, né? Pode haver discordâncias, né? E aí, o que isso significa? Se a gente tem algo tão importante para a gente, que são as relações de trabalho, e a gente está percebendo que essas relações de trabalho, elas são construções históricas também, a forma como o Brasil foi constituído, né, a partir da diáspora, a partir também das relações que se construíram, né, em diferentes períodos históricos em relação à escravização, isso vai moldar ao longo do tempo o tipo de trabalho, né? Como que é o trabalho em relação ao gênero, em relação à raça, como a gente estava comentando aqui. É algo que está completamente, assim, interligado, né? Pensar que hoje, né? Vamos pegar um exemplo clássico, gente. O elevador, né? Elevador social e elevador de serviço, né? O quartinho da empregada, né, em alguns modelos de construção, não é tão a nossa realidade, assim, né? Eu que estou aqui em Urutaí, vocês em Cromínia, mas quando a gente vai em cidade grande, talvez alguém aqui já presenciou, né, ou frequenta os prédios mais antigos das cidades grandes, né? Esses prédios mais, vamos dizer assim, classe média alta, né? Quem aí já chegou a ver o quartinho da empregada e um prédio grande? Fique à vontade para falar, né? É uma pergunta mesmo. E aí, quando a gente percebe até algumas construções, a própria arquitetura desses locais, né? Elas vão gerando formas de segregação ao longo do tempo. Então, eu tenho um elevador que ele é para serviço e eu tenho um elevador que é o social nesses prédios, né? Eu tenho um quartinho que vai ser da empregada, que em vários prédios, gente, a entrada para esse quarto é outra, se a gente for pensar. Então, assim, eu não estou falando de uma coisa pré-histórica ou que acontece há muito tempo, eu estou falando de coisa muito recente, né? E é só um exemplo de como que essas relações de trabalho são marcadas pela diáspora, né? E pelo processo de escravização. Então, eu tenho várias faces, várias expressões dessas relações de trabalho que mantém essa relação, né, de escravização, que mantém o racismo dentro dessas relações de trabalho, e também o patriarcado, né, como a Raíssa falou na aula passada. Sim, Raíssa. Você falou, assim, de comentar sobre as suas próprias experiências, né? E aí, você falando aqui sobre o quartinho da empregada, eu gostaria de dividir com vocês uma experiência. Eu sou filha de uma mulher que é negra, parda, e um homem negro retinto, né? Meus avós, o meu avô branco e a minha avó negra retinta. E aí, isso é uma história que na minha família se repetiu por muito tempo, né? Das mulheres negras se casarem com homens brancos
e aí ter uma família, né, o resultado disso de pessoas negras pardas, por exemplo. Uma dessas tias minha foi a única que não gostaria de casar, né, na vida dela, depois da adolescência e tudo mais. Ela resolveu que não iria se casar porque via a realidade das outras mulheres da família, né, sempre que se casaram normalmente com homens brancos, e que isso daria uma grande discussão também, né, Ingrid? Mas ela resolveu que não gostaria de casar. E isso foi um grande problema para a família. Porque, como assim, né? Uma mulher da década de 50 e que não gostaria de casar. Uma mulher negra, né? E então ela resolveu sair para o mercado de trabalho. Ela, até hoje, né, está viva. E ela encontrou uma outra mulher branca, né, aqui na cidade onde eu moro, que ofertou um emprego para ela. E naquele tempo, né, eles não conseguiam estudar, não tinha nenhum tipo de formação. E essa mulher ofertou esse emprego para ela como empregada doméstica, né, dessa casa. Ela aceitou como uma forma de fugir do casamento, que não gostaria de casar. Quando ela entendeu que conseguiria ganhar o próprio dinheiro e que, né, poderia ter uma vida independente, ela aceitou esse trabalho. A mulher ofereceu para que ela morasse com ela na casa onde ela trabalha. E essa minha tia aceitou. E até hoje ela mora lá, né? Ela tem o quartinho da empregada, a mulher é uma mulher branca, a minha tia tem atualmente 77 anos, continua trabalhando, né? E morando no quartinho da empregada. Às vezes eu vejo ela... Só que aí aconteceu uma coisa muito, assim, até violenta, né? Porque essa patroa começou a afastar ela das relações familiares, então ela não pode ter contato conosco, né? Hoje, na própria velhice dela, eu sei que ela é minha tia, eu sei da história dela, porque meus pais me contaram a história né, toda que aconteceu. Às vezes eu vejo ela vendendo doce na rua aqui e não posso ter muito contato com ela, porque se eu chego perto dela, ela sai correndo, assim, para perto de onde essa patroa tá. Então, assim, é uma relação que, se a gente for pensar, né, é uma relação escravocrata, né, de prisão mesmo, de amarras, né. Ela teve filhos, ela não cuidou dos filhos, assim, né, deixou os filhos com outros familiares, porque ela não conseguia sair desse emprego, né. Ela não se casou, mas ela se amarrou de outra maneira. Então, assim... E aí isso me marcou muito, né? Porque lá tem esse quartinho. Das poucas vezes que eu pude ir visitá-la, eu me recordo muito, assim, que é um quartinho bem no fundo da casa. A casa é uma casa bem grande. E bem no fundo da casa tem o quartinho onde ela vive. Né? E vive lá até hoje, na sua velhice. É isso, né? E aí a Lélia Gonzalez, que a Raíssa trouxe na última aula, ela vai falar muito, gente, sobre o quanto que o racismo também, ele vai refletir em uma relação de trabalho que, na verdade, é a exploração. E no caso das mulheres, né, mulheres negras, essa exploração, ela não é só social, né, como é o caso dessa segregação que a gente está falando aqui, ela é uma exploração econômica, porque muitas vezes a mulher não vai receber equivalente ao que ela está trabalhando lá na casa, né, e também, né, Lélia Gonzalez faz uma importante reflexão, ela vai chamar a atenção da gente para a exploração sexual também dessas mulheres, em alguns casos, né? Principalmente de mulheres de corpos negros, como se os corpos, né, não representassem ali, né, pessoas com as suas identidades, com a sua cidadania, com seus direitos, né? Então é algo para a gente refletir, né? O quanto que racismo estrutural já foi conceito que a gente trabalhou aqui, o racismo institucional, né? Ele vai refletir diretamente nas relações de trabalho, e aí a gente pensa que é uma coisa muito antiga, e não é, né?
É algo, na verdade, muito recente, né? A gente pensar nessas segregações, nessas divisões do trabalho, né? Do tipo de trabalho, sendo associado aí à cor da pele e ao gênero, né? Muita coisa que a mulher passa dentro do seu trabalho, ela passa por ser mulher, e a mulher negra, e a mulher quilombola, né? Então, a gente está falando desses recortes. Tem até um texto da Lélia, que ela vai fazer uma comparação entre a mucama, da época da escravização, né? E a empregada doméstica, trazendo bastante relações e bastante semelhanças em dois contextos que têm séculos, né? Falando cronologicamente, dois contextos que têm séculos de distância, mas que a realidade é a mesma. Então, é algo para a gente refletir, né? Toda a questão do racismo, aquilo que a gente já comentou, né? Com atualidade. E aí, é exatamente essa pergunta que eu trago. Como que a gente pode pensar nessas heranças da escravidão, né, e da colonização nas relações de trabalho? É justamente o que a gente estava falando aqui, é o olhar para trás, né? E aí eu trouxe aqui algumas fotos, ó, algumas informações para a gente pensar quais heranças foram essas, né, da escravização, o que as relações de poder mantidas, até mesmo no pós-abolição, nos deixa, né? E aí isso é bastante discutido na literatura, gente, como a gente trouxe na aula passada, né? Mas aqui eu coloquei algumas fotos, ó, deixa eu aumentar para dar para vocês verem o rodapé. Mas essa primeira foto vai falar de uma época lá atrás, né? Que era a lei das terras, lei de terras, né? Que também foi um mecanismo criado por essa visão colonizadora, né? A lei de terras é criada por Portugal, né? Já prevendo ali o pós-abolição, que é o quê? Essa lei de terras, ela, né? Vamos dizer que não foi do nada, mas de uma hora para outra, né, as terras passaram a ter escrituras, né, e eram destinadas a pessoas de confiança, né, do rei de Portugal na época. E aí as pessoas que viviam ali, ex-escravizados, por exemplo, né, essas pessoas passaram a simplesmente não ter mais direito a essas terras, né, colocando, né, mais uma vez a população negra ex-escravizadas em uma condição de subalternidade, sem terra, né, sem território. Então, a gente teve vários contextos, né? E aí, aqui eu coloquei a capa de um jornal, né, que vai falar também ali, né, do período do pós-abolição e qual era o destino que se deu, né, ali às pessoas ex-escravizadas, trazendo essencialmente essa falta da terra, essa falta do local para viver, né? Então, a lei de terras é algo que fez parte da construção histórica, né, dessas relações de trabalho, porque significou essa perda, né, do território, essa perda da comunidade. Então, é algo a se pensar. Aqui, ó, na segunda foto, do lado de cima, não sei se vocês já viram essa foto antes, mas essa aqui é Dandara de Palmares, né? Nós temos na história também do Brasil vários quilombos, gente, assim como a história, né, do quilombo de Cromínia, né, que a Yussara trouxe para gente, quilombos enquanto espaços de resistência, né? E Dandara, ela ficou conhecida como a companheira, né, de Zumbi dos Palmares, mas ela era muito mais que a companheira, né, dele. Na verdade, Dandara representou a força da mulher, né, nesse processo de resistência, principalmente no período pós-escravização, né, e Dandara ficou conhecida por estratégias mesmo de fuga, né, até da capoeira ali, né, a força da mulher, né, enquanto criadora, assim, de estratégias de resistência e de defesa, né, da terra. Tanto é que Zumbi dos Palmares hoje é um dos maiores quilombos, né, no Brasil, que significa essa resistência, que significa a comunidade se organizar em estratégias para a proteção do território, para que naquele território se consiga viver, né, mesmo com tudo que aconteceu no pós-abolição, né? Então, a gente tem o território, mais uma vez, construindo relações de empoderamento, que é o que a gente estava falando, né, no início,
esse empoderamento sendo exatamente essa estratégia, né, de defesa, de proteção do território. Então, é aquela provocação que eu fiz no início, né? Será que empoderamento é uma palavra nova, né? Ou o significado dela é algo que já acontece há muito tempo? A gente vai ver isso. A própria resistência, né, dos quilombos são estratégias de empoderamento. E a gente vai ver que, embora seja muito importante a consciência individual, o empoderamento ele se faz muito em uma perspectiva coletiva, né? Que é a ideia do quilombo, que é a ideia de comunidade. Então, Dandara dos Palmares, né? Ela é uma figura, né? Bastante importante, assim, né? Uma mulher bastante importante quando a gente está falando de empoderamento, principalmente empoderamento feminino, né? Então, essa discussão, ela cabe também, né? O destino dos negros após a abolição, é algo que a gente também tem falado já, né? Algumas aulas. Esse pós-abolição construiu bastante coisa das relações de trabalho que a gente observa hoje, né? Eu coloquei aqui, ó, no cantinho direito, a capa daquele livro que eu comentei com vocês, que chama Um Defeito de Cor, né? E essa aqui, Ana Maria Gonçalves, é a autora desse livro, né? E aí ela explica, né, o porquê do termo, um defeito de cor. Ela vai falar que o termo foi tirado de uma lei, né, uma outra lei do período colonial, que é aquela que eu expliquei para vocês, né? Essa lei, ela mostra exatamente uma relação de trabalho que foi construída, gente, depois da abolição, né, entre aspas, que era aquilo, né, as pessoas negras, quando iam ter algum cargo no Brasil, algum cargo de confiança, algum cargo ali onde a pessoa conseguisse se estabelecer, né, economicamente falando, ela precisava de uma autorização do rei de Portugal, né, falando que aquela pessoa, embora fosse de cor, embora tivesse esse defeito de cor, ela era inteligente o suficiente para assumir aquele cargo, né? E aí tem, né, uma história, esse livro é maravilhoso, assim, ela conta a história de uma personagem com base nessa época, né, ali do pós-abolição, e como que as relações de trabalho, elas historicamente permaneceram marcadas, né, pelo período de escravização. E aí, quando a gente pensa na relação que as mulheres tinham nesse período, né, as mucamas, a relação, né, da Casa Grande com a senzala, a mulher negra, a mulher ex-escravizada negra, né, nesses dois espaços, quais eram os seus papéis? E se a gente for comparar com os dias de hoje, né, que é até o relato que a Raíssa trouxe. Muita coisa não mudou, né? E aí a gente se depara com algo extremamente importante de se pensar, que é esse empoderamento coletivo, né? O empoderamento, ele não vai vir antes, né, do processo de conscientização. Por isso que a gente fala muito desse processo de tomada de consciência de classe, consciência de raça, de gênero, entender, né, que toda essa questão que a gente está trazendo nas aulas é uma construção. A gente falou de epistemicídio, de racismo, de patriarcado, porque são teorias, né, construídas, né, ou seja, são estratégias de poder, de domínio, já construídas há muito tempo na nossa sociedade. Quando a gente passa a ter consciência disso, né, de que não é uma predestinação, não é coisa do destino, não, é uma construção, uma estratégia proposital de domínio de corpos negros, domínios, né, das mulheres pelos homens, pelo patriarcado. Tomar consciência disso é um processo muito importante para o empoderamento, né? O empoderamento enquanto ação. Então, a partir da tomada de consciência se constrói as estratégias de empoderamento. O que a gente vai fazer, né? Já que existe ainda tanta relação de opressão, né, com mulheres negras nas relações de trabalho, o que a gente vai fazer? Como que a gente empodera, né, as futuras mulheres, as meninas, né, que estão ali na escola, que tipo de consciência elas têm que tomar já desde agora, né, para que a gente tenha ali futuramente mulheres empoderadas, né, e conscientes de que existe um projeto, né, para que mulheres não alcancem cargo de poder, por exemplo. Existe um projeto para que mulheres negras, quilombolas, não alcancem ali cargo de poder, enfim.
né? A gente já está entendendo que o racismo, ele é uma construção, né? Ele vem de uma estratégia de domínio, como eu trouxe para vocês lá nas primeiras aulas. Então, aqui eu trouxe só alguns exemplos, assim, de fatos históricos, né, que aconteceu no Brasil e que marcaram, né, ao longo do tempo, as relações de poder que a gente tem hoje, né? Falar de terra, falar de território, né? A gente está falando de relação de trabalho, falar do destino dos negros após a abolição, a gente está falando de tipos de trabalho, né? Também que se constituíram. Antes de começar a aula, a gente estava falando um pouquinho do final de semana, e aí me lembrei agora também do lazer, né? Como que até o nosso lazer, ele é construído em torno do nosso trabalho, vai depender de quanto tempo a gente tem, ou se nem tem tempo, né, para o lazer. E aí uma coisa que me fez lembrar essa relação, é que nessa época também, gente, existia a lei da vadiagem, né? Acho que em algum momento eu comentei também. E olha o quanto que a lei da vadiagem, ela também determinou as relações de trabalho. Por quê? Dentro dessa lei, né, principalmente pessoas negras, homens negros, mulheres negras, não podiam ser vistas na esquina, né, trocando uma ideia, enfim, que essas pessoas eram levadas presas, apenas por estar conversando. Inclusive, essa lei foi uma das inspirações do período de ditadura, né, também como uma estratégia de repreensão mesmo, de pessoas que estivessem ali reunidas, né, em um bar, ou na esquina. Então, isso reflete uma relação de trabalho também, porque impacta diretamente no trabalho, né? Ou seja, a pessoa não tem lazer, né? Então, assim, é o trabalho precarizado, né? E a lei da vadiagem também ficou bastante conhecida, né? Tanto é que isso se tornou um termo dentro da capoeira, né, de vadiar, ou seja, que na verdade era o momento ali do jogo, do lazer, da estratégia, né, até um marco cultural também da nossa história. Então, as estratégias de empoderamento, que eu estou querendo trazer para vocês, é que elas sempre existiram, né, a Dandara de Palmares, os próprios quilombos, sempre foram estratégias de empoderamento fortíssimas, né? E que hoje a gente, ainda bem, né, usa o termo empoderamento como forma de dialogar com as gerações mais novas, né? Como a gente está colocando aqui a necessidade de que as gerações mais novas no ensino conheçam essas estratégias ancestrais, né, de empoderamento, e principalmente o empoderamento feminino, né? E aí, tem um outro slide que eu quis trazer essa comparação, assim, né? A gente vem, então, de vários marcos históricos, né, para essas relações de trabalho que foram construídas, e aqui essas fotos, gente, elas são bastante atuais, né? São de discussões atuais que a gente tem visto, que também vão falar de relações de trabalho. E o quanto que essas relações impactam, né, assim, na vida das pessoas. Quem aí está acompanhando, por exemplo, a discussão que se faz em torno da escala 6x1? Acho que todo mundo está acompanhando, assim, né? É algo muito presente na nossa realidade. Isso é falar sobre relações de trabalho, porque existe um grupo da população que é afetado desproporcionalmente pela escala 6x1, né? E aí os dados estão mostrando para a gente, a população negra. Inclusive tem um dado, né, que é discutido por uma psicóloga, tá aí a Raíssa também para ajudar a gente, né, onde vai trazer que a população negra, né, é a mais afetada pela escala 6x1. Então a gente vê que os recortes não mudam, né? A gente tem um sistema de trabalho hoje, estava até vendo algumas páginas, né, no Instagram, trazendo que a escala 7x0 seria a escravização, né? A escala 6x1 se aproxima, né? Porque, gente, a escala 6x1 ela afeta tudo que a gente pensar da nossa vida. Dentro de sala de aula, lá na nutrição, eu trago muito assim, quais são os impactos da escala 6x1 para a alimentação das pessoas. Pessoa ficando várias refeições, não dá tempo de comer,
né? Ou vai comendo dentro do ônibus ali, chega em casa tão cansado que não consegue fazer uma boa refeição, não tem, né? Não tem disposição. Então, assim, afeta de várias formas, né? E aí, se a gente for pensar, então, que existe uma população que é mais afetada por essa escala, isso reflete uma relação de trabalho, herança desse processo, então, de escravização também, né? Coloquei um outro exemplo aqui, que é em relação ao que a gente está chamando de uberização, né? Também das relações de trabalho, né? Aí os entregadores de aplicativo, né? O quanto que isso afeta também de várias formas as relações de trabalho, o trabalho sem carteira assinada, né? O trabalho sem os direitos trabalhistas, né? O trabalho que ele é conforme a quantidade de horas que se trabalha. Olha o quanto que isso é opressor. Você vai ganhar proporcional à quantidade de horas que você trabalha, né? Então, essa é uma relação de trabalho muito séria, né? E que, quando isso é submetido a uma sociedade patriarcal, a gente sabe o quanto que isso sobrecarrega as mulheres. Porque a mulher, socialmente falando, né, dentro da visão patriarcal, ela é a que tem que trabalhar em casa também, né? Então, além dela ter que trabalhar proporcional às horas, ou na escala 6x1, né? Existe essa dupla tarefa, ou tripla tarefa, que foi atribuída, então, às mulheres, né? Então, é algo para a gente pensar. E aqui, por fim, um outro exemplo que eu trouxe, esse aqui eu trouxe propositalmente, porque é algo que está muito próximo da nossa realidade, né, gente? Que são as pessoas que trabalham nas grandes monoculturas, né? Aqui a gente vê em Goiás as plantações de soja que não cabe mais, né? Plantação de cana, a gente chama de monoculturas, né? Vamos colocar o latifúndio, né? Onde a gente perde de vista, né, esse sistema, esse agronegócio. Vocês vão ter uma disciplina no curso que vai discutir bastante, né, território, sistemas alimentares, onde vocês vão lembrar, então, né, de que ali nesse ambiente, né, no agronegócio, existe também relações de trabalho, né, e que, deixa eu até aumentar aqui, que tem um dado, esse aqui, né, do trabalho escravo à barbárie, que o agro esconde. Então, se a gente for pensar, esconde mesmo, porque às vezes a gente nem para pensar essas relações de trabalho no campo, né? Mas trazendo esse campo enquanto agronegócio, enquanto latifúndio, né? Os grandes detentores das terras no Brasil, né? E quais são as condições de trabalho ali, né? Eu não coloquei aqui, mas a gente podia estar falando também da realidade do garimpo, né, das mineradoras. Ali são retratos também de trabalho precarizado, né, de trabalho onde as pessoas recebem pouco por uma mão de obra bastante intensa, né, tendo ali todos os seus direitos negligenciados. Então, eu não sei, talvez alguém aqui também tenha algum relato, porque em Goiás, não só em Goiás, né, mas falando da nossa realidade, gente, o agronegócio é algo que precariza também as relações de trabalho, né? São trabalhadores expostos ao agrotóxico diretamente, né? A gente já está exposto indiretamente, mas as pessoas ficam expostas ali diretamente ao agronegócio. Tem um documentário, já te passo, Raíssa. Tem um documentário, gente, que eu vou até indicar para vocês. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dessa história, mas aconteceu lá em Lucas do Rio Verde, algum município que tem um nome parecido com isso. Eu vou resgatar esse documentário para mandar para vocês, que vai relatar um episódio onde uma escola de zona rural ela foi afetada por uma pulverização aérea de agrotóxico, né? E ali é um documentário muito pesado, porque mostra as crianças, né, sendo intoxicadas ali pelo agrotóxico, trazendo condições ali também, né, para os professores dessa escola que foi atingida. Até o final da aula eu vou lembrar do nome certinho do documentário e mando aqui para vocês. Mas o trabalho que acontece, então, dentro do agronegócio traz, mais uma vez, essa relação de trabalho precarizada, né, que a gente vivencia muito próximo aqui da gente. Raíssa, você levantou a mão. Foi sem querer, mas tudo bem. Oxe, tinha levantado. Então, mas eu não. Depois, na próxima semana, eu posso até trazer. Tem uma notícia, assim, que um dos grandes detentores de terra
de terras aqui no estado de Goiás é o cantor Leonardo, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas isso ele tem sido processado por trabalhos análogos à escravidão, e isso não é uma novidade para ninguém. Assim, tem notícias, se você der um Google aí, você consegue achar essa notícia facilmente, né? Então, assim, é bem mais próximo da gente que a gente imagina, né? Demais. Eu estava aqui tentando lembrar o nome do documentário. O documentário chama Nuvem de Veneno. Ele está no YouTube, eu estou tentando lembrar o nome da cidade, mas depois eu recordo aqui. Então, é uma outra... E aí, gente, olha que importante a gente pensar. Eu comentei com vocês sobre a lei de terras, né, que veio lá um pouco antes até do pós-abolição, né? Portugal já prevendo ali, né, uma abolição, enfim, já tentando já colocar um domínio sobre essas terras, distribuindo terras para cargos de confiança, né, das famílias portuguesas, enfim. E, inclusive, quando a gente estuda a história do latifúndio, que hoje, né, são essas fazendas que a gente perde, assim, tem esse daí, né, brincando na nuvem de veneno também. Esse aí também ele é necessário, assim, para a gente, né, para essa tomada de consciência. E aí, quando a gente estuda a história desses latifúndios, que é algo muito próximo da nossa realidade, a raiz disso, gente, está lá na lei de terras, está lá no período de pós-abolição. E olha o quanto que tudo isso, né, foi construindo essas relações de trabalho, né, assim. Então, é algo que está bastante conectado, né. E aí, quando a gente toma, assim, né, a necessidade de refletir sobre esses assuntos, né. E o Sara? Oi, meninas e menino. Boa noite, gente. Eu tô com a câmera desligada porque eu tô no 4G, tô sem internet aqui e tá falhando bastante. Mas vou tentar falar só um comentário mesmo sobre as leis, né? Que de alguma forma foram criadas para nos punir sem culpa nenhuma, né? E aí, quando a gente fala aí das leis de terra, a lei da vadiagem, era tudo para nos deixar, né, sem lugar, porque, igual eu brinquei aquele primeiro dia, né, a gente fala que a princesa Isabel foi a salvadora da pátria, mas existe muitas outras coisas por trás disso, né? Enquanto ela assinava, já estavam tramitando várias outras coisas. Vamos, então dá liberdade para eles, vamos ver se eles conseguem se virar, né? E dali começou a surgir as favelas e os quilombos, né? E aí onde vem os assentados, né? A nossa terra em Cromínia, por exemplo. A gente, né, tá até hoje lutando para conseguir a titularização, e é muito difícil por causa dessas leis, que mesmo com a Constituição, mesmo mudando algumas coisas, existem alguns parágrafos que nos proíbem ter acesso a essa lei, né? E quando a gente fala também na questão do estudo, né, que a faculdade, a escola era feita para os filhos dos fazendeiros, porque eles que tinham que saber como cuidar das terras, não os outros, né? E em questão do veneno, né, dos inseticidas, a gente vê muito relato ali em Cromínia mesmo. A gente não, nosso quilômetro não tem roças muito próximo, porém existe muitas fazendas onde eu morei, assim, igual minha mãe sempre morou em fazenda, que os aviões passavam por cima das nossas casas, né? Então a gente chegou a perder um amigo, criança, assim, na nossa fase de criança, por intoxicação, né, do veneno. E assim, a gente está uma luta constante. Nessa viagem que eu fui para Recife, um monte de gente, assim, as camponesas falando, né, que elas lutam para ter uma horta ecológica, a nossa agricultura familiar de uma forma sem agrotóxico lá, como que fala? Orgânica, mas eles vão para tomar a terra, eles vão jogar veneno por cima. Que quer dizer assim, o produto de vocês vai ser igual ao nosso, então.
Nós tem para quem vender, eu quero ver vocês por preço agora. Porque o orgânico ele é mais caro, né? Então, era da onde elas estavam tirando recurso. E aí foi denunciado, teve várias denúncias, né? Nesse último encontro sobre isso mesmo, assim. Falando, né? Pensando na COP30, então foi uma das coisas que mais foi falada, assim, né? Da questão do agro mesmo, dessa questão do agrotóxico. E falando da lei da vadiagem, né? Quando eu vi na História Preta, no podcast História Preta, que conta a história de Carolina, fala muito sobre essas leis, né? Que ela tentava burlar de todos os jeitos as leis para conseguir sobreviver, né? Por ser mulher, preta, favelada, tudo. Então ela não podia, ela queria observar a vida das pessoas, mas ela não podia ficar na rua, então ela observava através do buraquinho da sua janela, né? Então, assim, é muito interessante ouvir o relato da história de vida dela e ver como que ela conseguiu sair daquilo tudo, e mesmo assim o sistema foi cercando ela de tal forma até ela não conseguir mais, né? E a luta, né? A vida vai indo, o corpo não aguenta, adoece, né? E ontem mesmo eu estava vendo sobre essas leis, falei, nossa, seria muito importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de racismo, muitas pessoas pensam que é mimimi, né? Mas não entende que existe várias leis que foram nos proibindo de acessar alguns lugares. E aí a gente fala, se as oportunidades, quando a gente fala de leis de cota, né? Por que teve que chegar as leis de cota? Porque antes lá só estudava o branco, só o filho do fazendeiro, só. Então estava na hora de mudar um pouco essa realidade, mas as pessoas não conseguem ainda. Poucas pessoas conseguem compreender sobre essa realidade. Mas porque não tem conhecimento sobre essas leis que nos fez não ter acesso, e agora a gente luta para que nós também tenhamos acesso a esses espaços, os nossos filhos tenham acesso de forma igual, mas não é igual, né? É na opressão, é na briga, né? Tem que deixar algumas vagas, porque a gente tem que trabalhar. Ontem mesmo eu lá em Cromínia falando com os meninos. Não é fácil, né, para eles, assim, porque eles têm que alguns têm que trabalhar o dia inteiro, né, sai à noite para ir fazer o cursinho, pensando, não, se passar no vestibular lá na faculdade, tem que pegar transporte, ir para outra cidade para estudar, né, e ainda tem que passar por banca de heteroidentificação, então não é só passar no vestibular, ainda tem esse processo ainda de se declarar, né, como negro e ter que mostrar que é negro. Então é uma série de coisas assim. Então a gente está lutando bastante para que esses meninos entrem na faculdade, para que, igual ontem mesmo falando para a gente, é a única forma, o conhecimento ninguém tira de nós, né? E mesmo que é cansativo, é difícil, mas a gente precisa quebrar as regras que a sociedade impõe e chegar lá onde a gente sonha. Mas era isso mesmo, assim, esse comentário que eu venho observando aqui, e falar de Dandara de Palmares, né, pensar uma mulher guerreira como ela, né, depois da morte zumbi, ela dá conta de liderar o maior quilombo, né, como mulher, né, falar de Teresa de Benguela. Essas mulheres são, eu fico pensando, cara, eu não dou conta nem nem de um terço do que elas fizeram pelos quilombos delas, assim, ainda sendo mulher, preta, né, retinta, que tudo conforme, né, as coisas vão ficando mais difícil ainda. E aí, quando a gente sabe a história dessas mulheres, dá força pra gente lutar, né, dá força pra gente correr atrás dos nossos sonhos, porque naquela época ainda era mais difícil, né, então era isso. Perfeito, assim, eu acho que a gente trazer a história dessas mulheres, assim, mais viva do que nunca para dentro das escolas, gente, é o que a gente até falou na semana passada, na terça, já estou até perdida, mas é um exemplo para as meninas de agora, né, e a gente tem muito material bom para trabalhar, né, falando um pouquinho dessas referências, né? Então, Luísa Marim também, né, que teve uma importância assim, enorme também em todo esse processo. Enfim, aqui já temos vários temas, né, para a gente trabalhar possíveis recursos pedagógicos que contem a história dessas mulheres. Você falando da Carolina e o Sara, eu lembrei daquele trecho do quarto de despejo, que ela está na cidade
E aí eu não sei, eu acho que ela se sente um pouco ameaçada, assim, por um cara, e ela é muito detalhista, né? Ela vai contando o diálogo que ela teve com o cara. E aí, quando ela se sente ameaçada, ela fala, não, eu sou da favela, né? E ela, grandona, assim, sou da favela, meio que como uma estratégia de sobrevivência, né? Então, aquele estigma que já se constrói na cidade, né? Sobre as pessoas faveladas, o perigo da favela, ela usou isso, né, ao seu favor, né? Então, assim, outra referência para gente, né? Tem uma outra referência de Conceição Evaristo, que é esse livro, gente, ó, chama Ponciá Vicêncio. Quando a gente foi comentando a questão dos latifúndios, né, das fazendas, que é tão próximo assim da nossa realidade aqui em Goiás, eu lembrei desse livro, porque tem um trecho, é a história de uma menina, né, que começa a história com ela criança, ela vai se tornando mulher, que é a Ponciá Vicêncio, e aí ela era uma pessoa muito apegada ao seu avô, né, e criança, vivendo nos latifúndios, e assim, o quanto que ele, criança, né, negra, menino, era submetida a condições de escravização mesmo no pós-abolição, né? A história do livro se passa no pós-abolição, mas aí ele conta, né, do que as crianças, filhas, né, dos fazendeiros, dos latifundiários faziam com ele, mas ele ainda ia para lá porque era aquela relação de trabalho. O pai dele dependia desse grande fazendeiro, né, ali para comer ou para morar lá nas terras, e ficava essa relação de dependência, inclusive relacionada à leitura. Tem um trecho muito importante, assim, mexeu muito comigo nesse livro, que é quando ele conta, né, das missões dos padres jesuítas que chegaram para ensinar, né, a população a ler, escrever, e aí, assim, como, e bem o que a Yussara colocou, né, assim, para quem que eram as escolas, né, os filhos dos fazendeiros, né, da Casa Grande, já sabiam ler, né, e aí, às vezes, eles estavam brincando juntos, e aí começava a ensinar o pai da Ponciá Vicêncio, né, só que aí chega um momento que eles já falam, não, já está sabendo ler demais, e aí parava de ensinar. E aí ela conta que o pai dela aprendeu só a escrever o nome, mas era uma pessoa muito inteligente, uma leitura de mundo, só que ela fala que houve esse processo, né, da escrita, da leitura foi interrompido quando a Casa Grande viu que isso era uma ameaça, né? Se eles aprendessem a ler, se eles aprendessem a escrever, poderia ser uma ameaça para a Casa Grande, para essa relação de subordinação, de subversiência, né? Ali que as pessoas, mesmo no pós-escravidão, eram submetidas, né? Então, a gente tem referência demais, assim, né? Para discutir muita coisa. Mais algum comentário? Não? Fiquem à vontade, gente. Só levantar a mão que eu ouço aqui. E aí, a gente comentou um pouquinho do Gelé 10, né, na semana passada, e aí eu pesquisando, realmente é um site, gente, necessário de acessar. Eu coloquei ele lá no ambiente virtual, e aí lá tem esse texto, bastante recente, né, um texto de 2024, que vai trazer, né, o quanto que essa crise, né, assim, permanece por séculos no Brasil, que é simplesmente as pessoas acessarem os direitos trabalhistas, né? E aí quem escreve, né, esse texto lá no site é a Sueli Carneiro, e ela vai falar que para superar, né, essa crise que é tão permanente, que é tão presente dessa divisão racial de trabalho que a gente está falando, né, a divisão racial, a divisão de gênero, né, a segregação que é feita até nos espaços institucionais, como é o caso do elevador que a gente comentou, né, isso só vai ser superado, né, a partir também da superação do racismo, né? Então, toda essa lógica colonizadora que veio, né, desde lá da diáspora, e também racista, precisa ser superada, senão a gente não vai ter o acesso, né, a direitos trabalhistas, porque é o que a Yussara falou, muitas leis estão aí, mas na verdade elas impedem o acesso a esses direitos, então isso precisa ser superado, né, e aí a gente tem todo esse desafio aí no Brasil. Bom, então, depois a gente refletir um pouco nessas condições de trabalho, né, que fomos comentando,
pegando um pouquinho dessa sequência lógica, né, da necessidade de uma tomada de consciência, né, e essa tomada de consciência, às vezes, ela vem muito, né, assim, da necessidade de que isso aconteça entre a população branca, né, de reconhecimento mesmo, né, de racismo, reconhecimento de privilégios, porque se a gente não tem essa tomada de consciência, é aquilo que eu disse, a gente não tem o empoderamento, né, e aí a partir dessa percepção, a gente começa então a pensar quais são essas estratégias de empoderamento. E aí uma questão que eu pensei em trazer para vocês é esse termo retomada, né, até no ambiente virtual eu coloco assim algumas retomadas, até comentei no dia da primeira aula, né, que são exemplos de projetos, eu até trouxe uma aqui para vocês hoje, que retomam, né, que vai buscar essa força, como a Yussara falou, dessas mulheres negras, né, que tanto defenderam seu território, que tanto se empoderaram e também empoderaram outras mulheres. Então, várias dessas intelectuais que a gente tem citado aqui toda a aula, elas vão trazer muito essa ideia, que é o quê? Existem as nossas lutas individuais, né? Tem coisa que a Raíssa, que eu, que a Marta passa que só a gente sabe, né? Tem a questão individual, pessoal na luta, né? Mas existe também a coletividade, principalmente por conta da diáspora, né? A diáspora no sentido de trazer na genética mesmo, né? As nossas raízes, o sentido de trazer a cultura e essa força que às vezes a gente pensa, aí o Sara acabou de falar, de onde que vem, como que essas mulheres conseguiam, né? Isso vem muito de uma força que chega a ser, gente, ao meu ver, até espiritual, né? Até algo que, assim, os conceitos naturais, né? A ciência natural, assim, às vezes não explica, né? Não é um conceito fechado, uma coisa que a gente estuda aqui num laboratório, numa pesquisa, está muito longe disso, né? Então, tudo nos faz pensar que a diáspora tem a sua importância, assim, muito grande nesse sentido, né? De permanecer essa força que vem de algum lugar, né? Que vem de África, possivelmente, né, vem dessa miscigenação e também dos saberes indígenas que já estavam aqui, mas essa retomada é necessária porque a gente olha para trás, né, e vê que o empoderamento ele já acontece desde que Brasil é Brasil, né, desde que antes de ser chamado de Brasil, né, a gente tem aí referência suficiente para nos mostrar que o empoderamento, né, ele sempre existiu, e o que a gente precisa fazer hoje é esse movimento de retomada, né, do olhar para trás, e que vai ser, assim, necessário a gente pensar esses movimentos dentro da escola, dentro da educação escolar quilombola, né. E aí a música que eu mostrei para vocês no início, ela vai falar, né, assim, uma música muito linda, gosto, a gente já pode fazer uma playlist, né, aqui das nossas músicas. E aí, essa música chama Povoada, da Suede Nunes, é uma cantora baiana, e aí ela vai falar, depois no final eu posso colocar de novo, né, algumas pessoas não estavam na hora, e aí ela vai falar, quem falou que eu ando só, né? Às vezes a gente se sente tão só, mas, gente, uma coisa que, assim, até uma questão pessoal minha, né, no meu ambiente de trabalho, enfim, às vezes a gente se sente muito só, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a ler livros, né, de autoras negras, eu falei, gente, eu não tô só. Tem a Bell Hooks mesmo, né, que a gente tanto cita, ela é pedagoga, e ela conta, assim, do que ela passou na época da graduação dela, o que ela vivenciou em sala de aula. Eu falei, gente, eu também já vi muito isso, né? Você começa a se reconhecer no discurso de outras mulheres. Esse é um processo de empoderamento necessário, né? Então, quando a gente lê, quando a gente pensa isso, eu posso ser só uma, mas eu não estou só. Tem a minha ancestralidade, tem as mulheres que vieram antes de mim, tem a nossa comunidade, né? E isso vai ser muito importante para o processo de empoderamento, porque a nossa luta ela é individual, mas ela é também coletiva, né? Ela é igualmente coletiva, porque estamos falando, né, das mesmas aflições, né, dos incômodos que a gente tem, né, desde sair na rua sozinha, aquilo que a gente fala, né, até o racismo, o machismo, né, o sexismo que tanto nos afeta, né, e aí ela vai falar, tenho em mim mais de muitas,
sou uma, mas não sou só. E aí, no que ela fala isso aqui, ó, tenho em mim, ou seja, tá dentro da gente muitas mulheres, isso me faz lembrar, não sei vocês, mas me lembra logo da diáspora. Fala, nossa, tá dentro de mim, tá na minha genética, né? Tá nas camadas que a gente tem, talvez ali espirituais, enfim, as nossas emoções, né? Não tem como a gente pensar na nossa vida, né? Só a partir do nosso nascimento e a nossa ancestralidade, né? E as outras mulheres da nossa família e tudo mais. Então, essa estratégia de empoderamento vai trazer muito, assim, essa retomada, né? Essa noção mesmo do que acontece, o que aconteceu antes, né? Para a gente vai ser bastante importante. Quem levantou a mão? Oi, Raíssa. Então, a gente até falou, né, na aula passada da Audre Lorde, quando ela... essa é uma frase muito forte, assim, para mim, que ela fala: eu não estarei livre enquanto outras estiverem presas, mesmo que as nossas amarras sejam diferentes, né? Não foi com essas palavras, mas foi esse o que ela disse, assim. E eu acho que quem falou que eu ando só, né, da Suede, é muito forte também, e que, então, assim, a gente vê uma conexão nessas mulheres, né? E que é uma conexão que tá com a gente também, tá no nosso caminho, nos atravessa, né? Então, assim, são mulheres de tempos diferentes, mulheres de territórios diferentes, né? E que se conectam, independente da distância, da linguagem, né? Da cultura até mesmo. Mas, assim, que tinham os mesmos sentimentos e eram atravessadas pelas mesmas dores até, parece, né? Como se sentir compreendida é você escutar outra pessoa falando que aquilo que você está sentindo, né? Então, eu acho que quando eu falei sobre o material pedagógico e que a gente faz coisas que nos afetam, eu gosto muito de levar para a sala de aula coisas que tragam umas emoções, né? Que não porque eu sou psicóloga, não estou puxando o peixe, né, para o meu lado, como se diz, mas essas coisas que nos afetam, por exemplo, dizer quem falou que eu ando só, se conectar com uma outra autora, e quando eu me vejo na sala de aula, eu quero afetar aquela aluna, né? Eu quero que aquela aluna também se sinta acolhida, aquele aluno se sinta acolhido, entenda o que eu estou dizendo, entenda que o conteúdo também atravessa a vida dele, né? Então, eu acho que o nosso material pedagógico, ele tem que ter essa função, né? Assim, não só os alunos precisam acreditar nele, mas nós precisamos acreditar primeiro para que ele funcione, né? Porque é eu que vou estar ali à frente de mediar, simplesmente mediar, mas depois isso vai ser uma construção coletiva, né? A Ingrid falou, nossa luta é individual, e quando a gente for construir esse material, vai vir muito das nossas dores, né? Mas quando a gente for aplicar esse material, talvez os nossos alunos e as pessoas que estejam ali se identifiquem conosco, né? Faça reflexões, tenha pensamentos que podem auxiliar eles aí no decorrer da sua vida. Então, eu acho que é uma reflexão que eu queria deixar para vocês. Muito bom, essa a ideia, né? E aí eu fiquei pensando assim, né? A gente tem tanto exemplo dessas estratégias de empoderamento, e quando a gente observa isso que a Raíssa está falando, dessa sintonia, né? Eu diria, de mulheres que viveram em diferentes momentos, trazendo as mesmas dores, trazendo, né, as mesmas aflições, as vivências ali, a gente começa a pensar, né? Acontece muita coisa de exemplo, de projetos, a gente vai. Eu estou vendo o tempo, gente, eu estou assustada que falta 20 minutos só, e eu não falei da economia solidária, né? Mas, assim, eu acho que é muito importante a gente falar de empoderamento, e às vezes parece uma palavra muito abstrata, e aí eu quis trazer algumas ideias muito palpáveis, assim, coisas muito reais, né, que estão, assim, no nosso cotidiano. E o que aconteceu também, né, que foi empoderamento, assim, né, negro,
a luta das mulheres negras. Então, acaba que a gente vai falando, né? Mas vai dar tempo aqui, qualquer coisa a gente termina na aula que vem. O que eu não posso deixar de falar, gente, de algumas experiências, algumas estratégias que são estratégias de empoderamento, né? E aí tem um material, que é esse aqui. Esse aqui, gente, é a capa de um jornal, né? Lá da década de 80. Década de 80, deixa eu dar um zoom aqui, para vocês darem uma olhada. Esse aqui mesmo, ele é de 1982, né? Chama Mulherio. Foi um jornal, né? Como se fosse uma revista, assim, com vários textos, várias informações, voltadas mesmo a mulheres. Ou seja, foi uma estratégia de empoderamento feminino construído de mulheres, né? Com mulheres, para mulheres. E aí eu trouxe um exemplo de uma dessas edições, só para vocês terem uma ideia, né? Do quanto que é uma discussão necessária em vários momentos, né? Esse aqui mesmo, gente, é o título de um texto da Lélia Gonzalez, que a Raíssa apresentou para a gente na semana passada, né? E a trabalhadora negra, como é que fica, né? Lélia Gonzalez escreveu bastante sobre as relações de trabalho da mulher negra, né? E aí esse texto dela é fantástico, né? Tá lá dentro desse jornal. E aí fizeram essa charge para colocar lá no jornal também. Deixa eu ler para vocês, porque ela vai assim, essa charge resume muita coisa que a gente está falando aqui. Porque aí é a patroa falando para a empregada doméstica, ó. Claro, Maria, depois que você fizer a feira, juntar o lixo, encerar as salas e móveis, escovar os sapatos e tapetes, polir a prataria, cozinhar o almoço e lavar a louça, limpar as privadas e bidês, esfregar as roupas, trocar as fraldas mijadas, passar as cuecas do Romualdo e levar o Fifi para passear, para fazer cocô na praça, pode ir na comemoração da liberdade dos escravos, ela fala, né? Então, olha a relação de trabalho, né? Trazendo assim uma expressão muito nítida, né? Da herança escravocrata, né? Assim, aquilo que a gente está comentando já, né? Desde a terça-feira, né, sobre as relações de trabalho. E aí esse jornal, na época, gente, ele tinha esse papel muito importante de trazer a tomada de consciência, né, e aí é uma série de textos curtos que eram colocados ali para as mulheres lerem. Esse aqui também me chamou muito a atenção, o título dele, né, porque tem a famosa frase: o trabalho dignifica o homem, né? Já a mulher, quem dignifica? Porque aí esse texto vai falar todas essas temáticas em relação ao percentual, né, de tempo com que mulheres, né, ficam fora de casa, comparando com os homens. E quando chega em casa, né, as mulheres ainda têm as suas atribuições, né, socialmente construídas ali. Esse texto também vai falar que a mulher trabalha mais que o homem, né, considerando toda essa carga horária de trabalho, porém recebe menos, né? Então a diferença salarial aí já é bastante falada, bastante discutida, e dados, né, comprovando todo esse aspecto. Aqui também chamou a atenção, tá lá no material, gente, esse aqui, sabe, me fez refletir tanta coisa, e tá lá, né, no jornal, falando a respeito do banheiro, o banheiro como um espaço de contestação. E aí, nesse texto, vai relatar um trecho, principalmente daquela época da industrialização do Brasil, né? Que chega às grandes fábricas, a questão do Fordismo, né? E as mulheres que trabalhavam nesses locais, né? O quanto que até a ida delas no banheiro era o que? Limitadas, né? E esse texto vai fazer uma reflexão que o banheiro era o único local onde as mulheres podiam se encontrar, onde elas iam falar ali umas com as outras sobre revoltas, até diferentes temas, aflições, situações de opressões que elas estavam vivenciando, né? E aí colocando até o banheiro como um espaço de contestação, né? Mas assim, quando isso é percebido pela estrutura patriarcal, né? Isso se torna uma ameaça. E aí é onde coloca ali, né, esse direito, né, de ir ao banheiro quantas vezes quiser, quantas vezes, né, sentir necessário.
isso começa a ser usurpado, esse direito das mulheres, né? É o relato ali, principalmente dessa época da industrialização. E aí colocando, né, que seria perda de tempo, que as mulheres não precisavam ir tantas vezes ao banheiro, isso na visão dos patrões, né, dessas grandes fábricas. E ali, né, tentando já limitar e minar as possibilidades de pensar, de ter uma visão crítica sobre o seu trabalho, a partir de uma estratégia, né, que limitava o encontro de mulheres, como se fosse uma ameaça, né, gente? Mulheres se encontrando. Então, é um texto muito interessante também. Aqui no cantinho, ó, eu vi também uma parte muito interessante nesse jornal, que era para as mulheres que queriam receber determinado texto, e assim, gente, na época a gente não tinha acesso tão fácil, né, aos textos como a gente tem hoje, a internet e tudo. E aqui, quando a mulher preenchia esse cupom, o nome, endereço, a profissão, elas podiam receber o texto, né, em casa. No caso desse texto, era um texto da Lélia Gonzalez, que chama O Lugar da Mulher. Né? E aí o jornalzinho fazia também, né, essa função de divulgar ali o que as mulheres, as intelectuais negras estavam escrevendo sobre essa relação, né? E é tão importante isso que a gente percebe que a partir dessa leitura, né, dos textos, há um processo de tomada de consciência, gente, muito importante e necessário, porque muitas mulheres estão, né, nos processos de opressão, mulheres negras, que já têm esse processo do silenciamento, né, pelo racismo, elas estão em uma condição de opressão e nem percebem, né, e quem dirá, então, o empoderamento, que depende dessa tomada de consciência, né, então, esse exemplo de experiência cumpriu um papel, assim, eu achei muito interessante, né, o formato, a forma como as informações eram passadas, né? E aí a gente pode pensar, será que a gente tem isso hoje, né? Como que a comunidade hoje dialoga essas informações, né? Repassa as informações ali para as mulheres, como que é essa luta coletiva hoje? É algo para a gente pensar, né? Achei interessante, tem uma parte lá no jornal que fala até de concurso, gente. Olha, eu achei muito fantástico, falando para as mulheres, ó, se preparem, vão ter concursos, né? Até o anúncio, preparem suas canetas, seus gravadores, suas anotações, né? Vai abrir concurso. Olha que estratégia de empoderamento coletivo fortíssimo, né? Que a gente percebe ali, né? Então, eu achei uma experiência muito, muito interessante aí, né? Bom, e aí agora, para a gente voltar nessa ideia dos mapas, né, eu coloquei aqui um mapa que talvez esse vocês já conhecem bastante, né? Deixa eu aumentar. Aqui está o mapa de Cromínia. Coloquei aqui uma visão do Google Maps mesmo, né? Trazendo aqui, ó, Esquina Lanches, Praça Santa Bárbara, a Prefeitura Municipal de Cromínia, né? Para a gente pensar na economia solidária, eu comentei no início, né, com vocês, que a economia solidária, ela olha muito para o território, olha muito para os mapas, né? E ela visa, gente, trazer alguns questionamentos, assim, né? O que se pode falar desses territórios para a gente pensar na economia solidária como uma estratégia de empoderamento, né? A economia solidária nada mais é, gente, do que uma gestão comunitária, né, em prol de estratégias financeiras, estratégias econômicas que promovam um desenvolvimento comunitário. É como se toda a comunidade conseguisse se beneficiar dos recursos que tem ali, né? Conseguisse um retorno financeiro, né, comunitário, coletivo, dos recursos que tem ali, né? Não é um conceito muito distante, é quase igual ao empoderamento, né? Às vezes a economia solidária acontece, mas às vezes não é chamada de economia solidária e né? Então, a teoria mesmo da economia solidária vai nos trazer isso, olhar para o território, olhar para suas potencialidades e a própria comunidade criar mecanismos de gestão, né? O que acontece aqui, né? Eu tenho a minha vizinha, que é muito boa em fazer aquilo, de que forma que a gente pode, em comunidade, né, trazer uma potência, né, produtiva ali, né, para o nosso território, como que a gente pode ter acessos a partir desse fortalecimento econômico, né, do território. Então, a economia solidária vai trazer para a gente um pouco dessa ideia.
E aí, para a gente pensar nas nossas cidades, na nossa comunidade, onde a gente vive, a gente começa a se fazer aqui algumas perguntas, né? E eu coloquei aqui no cantinho, quando a gente olha para esse território, né? O que esse território tem a ver com a diáspora africana, por exemplo, né? Lembrando daqueles mapas que eu trouxe lá no início, no que a gente fala que essa diáspora trouxe muita coisa, né? Muita identidade, nos trouxe ali saberes ancestrais. De que forma que isso impacta hoje, né? Nas comunidades quilombolas especialmente, né? E outras perguntas, o que esse território representa? Quantas e quais são as histórias que aconteceram nesse território? Essa pergunta aqui é chave para a economia solidária. Quais são os pontos fortes, né? Aí o Sara trouxe bastante para a gente a questão da agricultura familiar, né, na comunidade quilombola. Então, é um ponto forte. Quais os outros pontos fortes? Quais os outros potenciais desse território? Como que as mulheres transitam por ele, né? Onde que elas interagem? A gente falou bastante de relação de trabalho. Como que são as relações de trabalho, né, no ambiente que a gente vive? Há violações de direitos, né, desses territórios, quais os direitos são violados, falando especificamente na questão da raça e do gênero, né? Há espaços que promovem a cultura local, espaços que defendem, né, o direito dos povos nesse território. Então, essas perguntas, elas vão direcionar para o que a gente chama hoje de economia solidária, né? A economia solidária, trazendo essa sigla, né, como é conhecida hoje, Ecossol, olha para o território, mas não é um território vazio de histórias. Por isso que eu comecei lá na diáspora, onde a gente vive hoje, né? É bastante marcado pela diáspora, pelas relações de trabalho que se construíram a partir dessa lógica. E aí a economia solidária olha para esse território, né? Para as possibilidades de gestão desse território, né? A organização desses potenciais, sejam potenciais culturais, culinários, como a gente tem falado bastante também, né? E visa um crescimento coletivo e não individual apenas, né? Então, é onde aquelas relações de poder, de quem está acima de quem, elas se tornam horizontais. É como se houvesse um senso comunitário, né, de que a comunidade precisa, né, se unir, precisa se empoderar como uma estratégia de defesa desse território. Né? Isso pode acontecer a partir do que hoje é chamado de economia solidária. E aí, só trazendo algumas informações para a gente encerrar, hoje, gente, a economia solidária se torna uma política pública, né? Tanto é que a gente tem lá no Ministério do Trabalho e Emprego, né, secretarias específicas de economia solidária, né? Então a gente tem no Brasil a Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária, né? Então esse popular também no sentido de horizontalizar, né, os diálogos, as relações, algo que seja dialógico, né? Depois eu vou deixar com vocês o link para aqui, que ali tem uma série de cartilhas, né, que vão falar de economia solidária, né? A gente tem hoje eventos, a gente tem a própria lei que instituiu a política nacional, né, de economia solidária. Já temos aqui alguns dados que trazem impactos, né, no território, impactos positivos mesmo, né, de um senso comunitário, né, das potencialidades que existem nessa comunidade em prol da economia solidária, né? Então, a gente tem bastante discussão sobre isso. E aí eu trouxe duas experiências para depois vocês darem uma pesquisada, né? A experiência do CSA, né? CSA também hoje é uma estratégia nacional, significa comunidades que sustentam a agricultura. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês ficarem por dentro, assim, né? Da CSA. Em Goiás a gente tem experiências, né? De comunidades que sustentam a agricultura. São exemplos também, né? De economia solidária. E aí esse aqui depois a gente pode voltar a falar dele com mais tempo, mas eu não sei se alguém aqui conhece o projeto da Farofa do Cerrado. Gente, para mim hoje é um dos principais exemplos de tudo que a gente está falando aqui. A Farofa do Cerrado foi um projeto construído junto com a comunidade quilombola do Forte, que fica ali para o rumo da Chapada dos Veadeiros, ali perto de São João da Aliança, quase chegando ali em Alto Paraíso, né?
E aí a farofa do Cerrado, gente, foi um produto criado, assim, né? Um alimento criado a partir de frutas, sabe? Que as próprias mulheres da comunidade quilombola tinham no quintal de casa. E aí, né, teve um apoio institucional, que foi do Instituto Federal de Goiás, o IFG, tanto é que o coordenador do projeto é professor lá. E hoje elas comercializam, conseguiram o apoio de vários editais, né, em termos de equipamento para processar a farinha, né, a mandioca, produzir a farinha. E eu achei muito parecido com a história, né, da comunidade quilombola. A Yussara comentou sobre a farinha, né? Então, depois a gente pode comentar mais sobre esse projeto, né, com mais tempo, mas é um outro exemplo de economia solidária, né, que a gente tem visto. Bom, e aí, né, para a gente encerrar, são essas estratégias, né? Ou seja, quanto mais a gente toma essa tomada de consciência, né, assim, sobre todo esse contexto, a relação de trabalho que a gente está vendo, a gente vê essa necessidade, né, do empoderamento e das nossas referências, né, de mulheres negras, principalmente, nesse processo do empoderar enquanto ação. E aí a ideia, né, que essa temática traz da economia solidária é que essa pode ser uma estratégia também de empoderamento, principalmente quando a gente fala de uma emancipação financeira, né, que tanto atinge mulheres, né, que às vezes estão em alguma relação por uma dependência financeira, né, e aí a economia solidária é ali possivelmente, né, uma fonte complementar de renda, a partir de uma organização mesmo ali da comunidade, a comunidade sendo organizada por ela mesma, né, e para ela e com ela, né, então a economia solidária vai nos dar bastante essa ideia, assim, né. Bom, era isso, gente, o horário passou, assim, absurdamente rápido, mas tá aberto, quem quiser comentar alguma coisa, queria ver um pouquinho da percepção de vocês. Ingrid, esses slides, eles ficam lá na plataforma? Eu ainda não coloquei, não, mas eu posso colocar, porque acaba que eu coloquei muito link aqui, que não dá tempo da gente ver na aula, e aí vocês podem acessar. Eu vou pedir o pessoal para colocar lá. É porque eu não, às vezes a gente quer retomar a leitura do que foi falado, e aí eu estava olhando lá na plataforma só os textos, né? Sim, os textos estão lá. Eu queria até comentar. É que assim, gente, os textos, às vezes está lá obrigatório, mas a gente sabe da demanda de todo mundo, assim, né? Não tem problema se não der para ler tudo. A ideia daqueles textos é o quê? Vocês baixar o texto e ter um material aí para vocês, assim, né? Para daqui até para depois que acabar o curso, né? Quem talvez chamou mais atenção um texto do que outro, salva esse texto no celular, no computador, né? Como uma fonte de inspiração mesmo. Então, às vezes não vai dar tempo de ler os textos. A gente coloca ali, né? Mas é mais que isso, é para ficar mesmo, né? Assim, para vocês. Você conseguiu, então, acessar, Sheila? Conseguiu ver lá os textos? Não consegui, aquele último tutorial que vocês postaram lá e deu certo. Não, beleza. Aí eu fui retomar as aulas anteriores, né? Aí eu vi que só tinha os textos. Uhum. Os slides até então não coloquei, mas a gente pode colocar, né, Raíssa? Tem os seus também de terça. Sim, vamos colocar lá. É porque aí fica mais fácil para a gente fazer uma organização do conteúdo, que às vezes na aula a gente está jantando, cochilando. Acontece, né? Bate o cansaço. O que mais, gente? Deu para ter assim, uma compreensão, né? Assim, a gente está encerrando a unidade 3, onde a gente queria trazer bastante reflexões sobre essas relações de trabalho, né? E o quanto que isso tem a ver também com a racialidade e com as relações de gênero. E aí, por fim, a gente traz, né, assim, estratégias de empoderamento, sendo que a economia solidária é uma dessas estratégias, né? Mas vai muito além, como a gente está colocando aqui. A própria existência, né, dos quilombos, assim, significou um empoderamento, né, referência para a gente ao longo dos anos, né? A maior referência, né, assim. Maior referência.
Eu achei interessante esse termo da diáspora aí, eu estava até pesquisando aqui, porque eu conhecia ele só na parte religiosa, eu não conhecia que ele era usado assim, dessa outra forma. Foi interessante. Gostei. Demais. A gente não vê, né? Alguma coisa tem, gente, assim, no nosso processo de ensino, que tem tanta coisa importante, que é da nossa história, e que a gente não vê, né? Simplesmente é como se não existisse. Sheila, eu fui saber disso, assim, eu posso dizer que tem 1 ano, 2 anos, né? 30 e tantos anos nas costas. Então, assim, é a problematização que o curso pretende fazer, aquilo que a gente fala desde a primeira aula, né? A revisão dos currículos, dos materiais pedagógicos, né? Porque é algo muito sobre a nossa educação mesmo, né? Falando sobre os materiais pedagógicos, né? A gente, assim, enfatizar de quem ainda não conseguiu entrar em contato com o pessoal para conseguir estar na plataforma, porque como a Ingrid falou, nosso módulo já está no meio, né? Do meio para o final. E aí agora a gente precisa trabalhar com vocês a produção do material, né, Ingrid? E aí lá vocês vão ter um pouco mais de ideias, talvez, né, através dos textos. Eu e a Ingrid vamos nos colocar à disposição para orientar, para ajudar a pensar no processo de construir esse material pedagógico. Lá tem as orientações que a Ingrid já deixou, né? Antes de eu entrar, ela já tinha postado lá as orientações de como construir, qual que é a ideia de pensar esse material pedagógico. Então, nessa semana, sim, a nossa intenção é realmente deixar para vocês assim, o primeiro passo de pensar, né, como vai ser a construção desse projeto, porque às vezes demanda um pouquinho mais de nós mesmo, assim, né? O que eu quero fazer, qual temática, como que eu vou trabalhar isso, é aplicável, não é aplicável, é difícil, né? Então, para quem ainda não acessou, tenta acessar lá, ver com o pessoal quais as possibilidades, como resolver o problema de acesso, para já começar a ter contato com o material de produção do material pedagógico. Sim, vamos começar a pensar, né? O que mais? Eu vi que teve um neném que participou com a gente hoje, com a Dênia. Gracinha, estava super atento aí, eu vi. Gente, mais alguma coisa? Não? Bom, então desejar boa noite para todas. Um bom final de semana que vem aí. Vamos, na medida que vocês forem acessando assim o ambiente virtual, se puder dar um feedback, né? Ó, consegui, gostei daquele material. A gente tenta diversificar, né? Assim, com vídeo, podcast, não só a leitura, mas tem bastante coisa, mas pensem que é para vocês irem salvando, tá? Não, se não der tempo de ler alguma coisa para aula, não tem problema. Então, gente, boa noite. Tchau, tchau. Boa Boa noite, noite. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.